O livro As 48 Leis do Poder é provavelmente um dos livros mais importantes que você pode ler. Pelo simples fato de conter dezenas de estratégias e mecanismos de ataque, controle, poder e manipulação, este livro permite que você compreenda profundamente o comportamento humano e a maneira pela qual o mundo funciona, tornando-se uma ferramenta indispensável para se defender dos ataques dos outros, para evitar os erros ao lidar com as pessoas e até mesmo para cultivar o bem. Então, neste primeiro vídeo veremos 4 dessas leis. Lei número 1. Não ofusque o brilho do mestre. Quando eu estava no começo da faculdade, havia um colega que adorava se exibir para a sala e que estava sempre tentando se mostrar superior ao professor. Ele fazia perguntas o tempo inteiro, mesmo que fossem desnecessárias e provocantes, só para tentar mostrar que o professor não sabia tudo ou que ele sabia mais sobre algum assunto. Esse jeitinho dele causava desconfortos e problemas o tempo inteiro. Mas o maior problema surgiu no final do semestre, na vista de provas. Ele acabou tirando uma péssima nota, provavelmente porque recebeu uma correção mais rigorosa. E como se não bastasse para tentar resolver seu problema, ele foi conversar com o professor, que mesmo sendo normalmente compreensivo, acabou sendo rígido e não deu a menor chance. Desrespeitar a primeira lei acabou saindo caro para ele. Você precisa entender que, por mais consciente ou elevado que você possa ser, você está lidando com pessoas, e a vasta maioria delas é orgulhosa e reage com base no medo. Em geral, quem possui uma posição de poder gosta de se sentir seguro e superior. E se você ficar tentando aparecer mais do que o seu mestre, seja pelas suas habilidades ou pelas fraquezas dele, tudo o que você irá conseguir é cultivar o ressentimento, a inveja e a insegurança. Você apenas será visto como uma ameaça, e eu acredito que não seja isso que você queira. O mesmo se aplica ao seu chefe, talvez até aos seus pais ou ao líder da comunidade que você faz parte. É mais sábio ficar ao lado do seu mestre do que ficar contra ele. Lei número 9. Vença por suas atitudes, não discuta. Durante o Renascimento, em Florença, na Itália, havia um enorme bloco de mármore que estava abandonado em uma igreja. Depois de discussões e alguns problemas, o famoso Michelangelo acabou sendo escolhido para transformar a pedra em uma obra de arte. Semanas mais tarde, quando já estava dando os últimos toques à escultura, seu patrono, Soderini, a pessoa que financiava o trabalho do artista, compareceu ao local para avaliar a obra. E embora achasse o trabalho magnífico, Soderini queria se fazer de conhecedor, e disse ao escultor que o nariz parecia grande demais. Michelangelo logo percebeu que o problema não era o nariz, e sim a perspectiva pela qual Soderini estava olhando a escultura. Então, sem dizer uma só palavra, ele pegou suas ferramentas, apanhou secretamente um punhado de pó e subiu em direção à cabeça. Lá em cima, ele começou a bater inofensivamente no nariz, e aos poucos foi deixando que o pó caísse de sua mão. Então ele pediu para Soderini ir um pouco para o lado, para ver o que ele achava agora. E surpreendentemente ele respondeu: "Está perfeito, você lhe deu vida." O fato é que Michelangelo não mudou nada no nariz. Ele entendia mais sobre arte do que Soderini, mas ao invés de discutir, gerar problemas e arriscar sua relação e seus negócios, ele foi mais esperto e venceu de forma sutil. Afinal, assim como a maioria das pessoas, Soderini era orgulhoso e, no fundo, queria apenas estar certo. Você precisa entender que discutir é, na maioria das vezes, um grande desperdício de tempo e energia. E ainda pior, pode ofender e colocar em dúvida as convicções e a inteligência das outras pessoas, gerando apenas ressentimento e insegurança. Não faça isso. Seja esperto e demonstre a certeza de suas ideias de maneira indireta. Assim, as pessoas não ficam na defensiva, ninguém se sente ofendido e você prova que está certo. Lei número 34. Seja aristocrático ao seu próprio modo. Haja como um rei para ser tratado como tal. Há algum tempo eu recebi aqui no canal um comentário interessante. Uma certa pessoa dizia que ela jamais confiaria no meu trabalho e que ela jamais compraria os livros pelos links que eu indico e ganho comissão porque eu provavelmente era um jovem que trabalhava de pijamas deitado na minha cama. E por mais bizarro e inusitado que possa parecer, este comentário expõe uma verdade. As pessoas estão sempre julgando pelas aparências. Eu não vou começar a trabalhar de terno, mas se queremos ganhar poder, não podemos desprezar esse erro do pensamento humano. Por exemplo, se você for à academia que eu frequento, você vai encontrar diversos professores. Praticamente todos são magros ou musculosos, com exceção de um, que está totalmente fora de forma. O fato é que, toda vez que alguém quer tirar dúvida ou pedir ajuda, as pessoas escolhem qualquer um, menos ele.
E ainda pior, ele tem menos clientes do que os outros professores. As pessoas não se interessam em contratá-lo como personal trainer e ele acaba tendo até que cobrar menos para tentar compensar esse problema. Talvez o corpo dele não seja simplesmente um reflexo de falta de conhecimento. Talvez ele esteja apenas fora de forma por falta de disciplina, vontade ou até por questões metabólicas. Mas você precisa entender que a maneira como você se comporta e se apresenta tem grande poder sobre os julgamentos e as imagens que as pessoas têm sobre você. Elas pensam assim: se você não é capaz de cuidar de você mesmo, por que eu contrataria você para cuidar de mim? O mesmo vale para nutricionistas, médicos com hábitos ruins, dentistas com dentes não cuidados, profissionais que não refletem aquilo que dizem saber e até situações em que você deve ganhar poder pela maneira como se veste. Desenvolva-se, acredite em você, invista em você, isso tudo é realmente essencial. Mas não se esqueça que você estará lidando com pessoas e que a maioria delas vai continuar julgando sua aparência, principalmente antes de realmente lhe conhecer. Lei número 38. Pense como quiser, mas comporte-se como os outros. De vez em quando eu vou visitar a família da minha namorada no interior. E por mais que eu goste muito deles, eu tenho que admitir que nós temos algumas diferenças. Uma delas é em relação à comida. Para mim, comida é sinônimo de nutrição e saúde. E para eles, comida é prazer ou até felicidade. Mas quando todos sentam à mesa, eu não fico discutindo sobre o que é certo, sobre as funções e as propriedades dos alimentos, ou sobre questões filosóficas relacionadas à felicidade. Eu não vou arrumar confusão ou colocar em jogo a minha relação e a minha aceitação simplesmente para parecer estar certo, para chamar a atenção ou parecer superior. Além de ser desagradável e até desrespeitoso, provavelmente ninguém mudaria de opinião. Ao invés disso, eu me adapto à situação, tento manter minha alimentação equilibrada, aprecio a oportunidade e faço questão de elogiar a comida, que aliás é muito boa. Mesmo que eu pense diferente, é mais sábio que eu me comporte como eles, isso não muda a pessoa que eu sou. Quando eu retorno para casa, minha alimentação volta ao normal e assim eu ganho nas duas situações. Quem já viajou para outros países sabe o que é ter que lidar com outras culturas, por mais diferentes que sejam. Não é questão de estar certo ou errado, muitas vezes é apenas uma questão de costumes, crenças e tradições. Se você for para a Índia, você deve saber que lá as pessoas não comem carne bovina. Você não pode simplesmente contrariar as crenças e julgar as pessoas pelas diferenças. Você estaria ofendendo uma cultura, gerando ressentimento e arrumando problemas para você. Se você come carne, guarde isso para você. É muito mais sábio se adaptar e tratar as diferenças com respeito e aceitação. Seja como um camaleão. Pense diferente, seja você mesmo, mas adapte-se ao ambiente ao invés de ficar tentando fazer o ambiente todo se adaptar a você.